Nós vamos falar hoje sobre contação de histórias, mas uma contação de histórias especial. Isso aí. Nós vamos estar falando hoje da contação de história para crianças com TEA, crianças com transtorno do espectro autista. É claro que a gente sabe que a contação de história ela é importante para todas as crianças, tanto as típicas quanto as atípicas. O que vai mudar? O jeito que você vai fazer essa contação de história, o jeito que você vai estar realizando a contação de história, direcionando a essa criança. Como que a gente faz isso? Como que tudo começa? Em primeiro lugar, nós temos que identificar qual é a dificuldade que a criança tem, porque toda criança tem dificuldade em certas habilidades. Lá na creche, nós recebemos crianças muito pequenininhas, né? Isso. Que vêm lá desde o berçarinho 1, berçarinho 2, maternal 1 e maternal 2. Então, quando eles chegam lá pra gente, quando a gente acolhe essas crianças, geralmente a gente vai tentando identificar quais as dificuldades que eles têm, que eles apresentam. Porque geralmente eles chegam pra gente sem laudo, sem nada. Então geralmente a gente vai ter que ter aquele olhar especial pra gente poder identificar qual a dificuldade que eles têm. E muito cuidado, porque, gente, toda criança, ela tem dificuldade em alguma habilidade. Então, a gente tem que ter um olhar muito especial. Quando a gente fala desse olhar muito especial mesmo, a gente tem aquele cuidado em relação às dificuldades que a criança tem. E como que a gente vai conseguir ter esse olhar, né? É no decorrer do processo de aprendizagem. Inicia-se já na adaptação, na fase da adaptação, a gente vai conhecendo a criança, né? Isso. E no decorrer desse processo, a gente já vai estar conseguindo observar, né? Qual o objetivo que foi alcançado, aonde eles têm mais dificuldades, né? E daí entra o papel também, a partir do momento que a gente viu, com todo cuidado, com todo conhecimento, que a criança apresenta certas características do TEA, a gente vai estar, claro, conversando com a família, com toda a equipe pedagógica, né, com a direção, com a coordenação. A gente sempre faz esse trabalho em equipe, porque nós, como pedagogas, nós não podemos dar laudos, nós não temos esse conhecimento de afirmar. A gente tem o conhecimento ali dentro da nossa sala de aula que a criança está apresentando dificuldade em certa habilidade. A gente apenas observa e a gente passa, né? E às vezes também a gente tem a dificuldade que os pais não aceitam, que a gente fale que a criança tem alguma coisa. Isso. E assim, gente, ó, são dificuldades que a gente consegue aprender muito. A gente consegue, com essa dificuldade, eu não diria dificuldade, eu diria desafios, né? Com esse desafio que a gente encontra muitas vezes em sala de aula, a gente transforma tudo isso em aprendizagem, né? A gente aprende muito e a gente passa também essa aprendizagem para a criança. Então tá, nós vamos lá, identificamos, fizemos o nosso olhar durante todo o processo de aprendizagem, do nosso trabalho, e a gente identificou que a criança ela tem certas dificuldades, né? Um pouco mais que as outras, porque dificuldades a gente sabe toda criança apresenta em certa habilidade. E daí o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar, como já falamos, conversando com a família, orientando, tudo mais. Aí, lá na nossa sala de aula, né, como que a gente vai fazer a contação de história, que é o que a gente está falando hoje aqui, para a criança que apresenta essa dificuldade mesmo, né? Como que a gente pode estar fazendo para a contação de história estar ajudando no desenvolvimento da criança? Em primeiro lugar, a gente tem que saber qual é a importância da contação de histórias. O que ela desenvolve na criança? O que ela pode estar proporcionando para a criança, né? Para qualquer criança. Qualquer né? criança. Qualquer criança.
A contação de história é muito importante, como a gente já vem falando, a gente já comentou bastante da contação de história. A contação de história para as crianças ajuda a desenvolver a fala, a imaginação, a criatividade, as expressões, a socialização, né? No caso da linguagem, a contação de histórias, ela desenvolve a linguagem. Mas quando a gente fala em desenvolver a linguagem, tem que ser aquela linguagem funcional. Aquela linguagem que a criança vai utilizar a linguagem para alguma função. Por exemplo, se ela quer água, ela vai pedir, eu quero água. Isso é uma linguagem funcional, certo? Porque muitas vezes a gente fala assim, mas ela canta, né? Ela canta musiquinhas, né? Mas será que ela tá cantando ou ela só tá imitando? Só fazendo a parte motora, né? Então a fala tem esse processo, claro, muito importante, porque primeiro para ela falar, ela tem que desenvolver a parte motora. Mas a linguagem que a gente fala é a linguagem funcional, né? Ela está utilizando essa linguagem ou verbal ou não verbal, mas de forma funcional. Como? Quando a gente está contando a história, a criança, ela reproduz tudo que a gente está falando, ela imagina tudo lá na cabecinha dela. Por mais que a gente esteja contando a história, ou com um recurso, ou com um livro, e mostrando a imagem, por exemplo, a gente vai estar falando, a Chapeuzinho Vermelho bateu na porta. Lá no livro, a Chapeuzinho Vermelho não vai estar batendo na porta, né? Só vai estar uma figura. E lá na cabecinha dela, ela vai estar imaginando, né? Chapeuzinho Vermelho bateu na porta. Ela tem que usar criatividade para ela imaginar o que está acontecendo, o que significa aquela imagem. Exatamente. Né? E outro aspecto é as habilidades sociais. Isso. E o que é a habilidade social? É onde a criança vai desenvolver a habilidade mesmo de estar junto com o outro, né? De estar compartilhando com o outro, de estar esperando a sua vez, né? De estar querendo interagir com os amigos, né? Na contação de história. Porque na contação de história você tem o reconto e você também pode dramatizar junto com as crianças, né? E as crianças nessa dramatização, nesse reconto, nessa contação de história, a gente faz a sociabilidade deles, né? Eles vão se interagindo, vão tendo contato um com o outro. Exatamente. E é aí os aspectos que a gente fala que a contação de história ajuda, né? Que faz a gente trabalhar, desenvolver a criança. Voltando na criança com TEA. Como que a gente faz para estar desenvolvendo essas habilidades, né, da linguagem, da imaginação, da socialização em crianças com TEA? Em primeiro lugar, para a gente conseguir chegar até uma criança, ajudá-la nas suas dificuldades, a gente tem que conhecer a dificuldade que ela tem. O que é difícil para ela? Como eu posso estar chegando até ela para estar ajudando? Então, para a gente conseguir estar realizando a contação de histórias para uma criança com TEA, primeiro a gente tem que conhecer a criança, saber quais são as necessidades que ela tem para desenvolver o gosto em estar contando a historinha, estar estimulando o desenvolvimento da linguagem, estimulando a socialização. E daí a gente vai falar um pouquinho da criança com TEA, mas a partir da nossa visão pedagógica, daquilo que a gente realmente encontra, né, na sala de aula, o que a gente acolhe nas salas de aula. Então, para a gente poder estar ajudando nas dificuldades, né, que o nosso aluno apresenta, a gente tem que estar conhecendo, né, aonde que ele tem mais dificuldade, como que eu posso estar ajudando, de forma que a contação de história também o ajude a desenvolver, a estimular na oralidade, na socialização, na criatividade, né? Então, quais pontos que a gente percebe que a criança com TEA apresenta? Daí, no nosso caso, a gente vai estar falando o que a gente percebe, que a gente né? observa em sala de aula. Né? O que a gente observa em sala de aula é que a criança com TEA apresenta um déficit em 3 áreas do desenvolvimento, que é na comunicação, na socialização e no comportamento. Na comunicação,
a gente observa bastante que ela demora para desenvolver a fala. É bem mais lento do que as outras crianças. Ela usa assim para indicar no lugar das palavras, né? Usa a gente também com objeto, ela pega a mão da gente para alcançar o objeto desejado. Ela usa a nossa mão, por exemplo, para o alcance dirigido, né? Em vez dela falar, né? Ela não fala. Ela não olha no olho, ela não consegue olhar no olho da gente. Não fixa o olhar em nada, né? Assim, nem no objeto que ela quer, nem no olhar da gente. A comunicação dela tem mais dificuldade em iniciar uma conversa ou manter um diálogo, né? E aí que a gente fala da contação de histórias, né? Como fazer a contação de histórias estar estimulando a criança a contar, estimulando a fala. Mas aquela fala, como nós já falamos, a fala funcional, não aquela fala repetitiva. A criança contar também, ela tem muita dificuldade na questão da criatividade. Ela tem muita dificuldade em imaginar, em fazer o faz de conta. Né? Se você fala que hoje vai chover canivete, por exemplo, ela acha que vai chover canivete. Ela vai né? associar que a chuva vai ser de canivete. Ela mesmo. não consegue imaginar isso. Ela não consegue tirar, por exemplo, do livro, de uma historinha que você esteja contando, é muito difícil para ela imaginar. Então, olha só, gente, quantas coisas a gente pode estar trabalhando na contação de histórias para a criança com TEA. Quantos aspectos a gente pode estar só trabalhando. Na parte da comunicação. Isso só na parte da comunicação. Isso mesmo. Também temos, né, assim a gente observa também na socialização, que a criança ela prefere ficar mais isolada ou sozinha mesmo, assim, não quer contato com os amiguinhos, ela é mais retraída, ela não se envolve em brincadeiras quando ela prefere brincar sozinha. Ficar num cantinho brincando sozinha com aquilo que interessa a ela. Ela também tem falta de empatia. Ela não consegue se colocar no lugar do outro. Se eu falar, ai, você é feia, pra ela é normal. Porque ela não acha nada mais, é o que ela tá achando, ela né? não tem reações emocionais. Isso, né? É difícil dela entender que magoa você falar que a pessoa é feia. Então, pra ela é normal falar isso. Como é que a gente vai fazer para realizar uma contação de histórias para uma criança com TEA que não gosta de estar junto com outras crianças, que preferem estar sozinhas, né? É um trabalho, gente, de formiguinha, tá? Você vai ter que respeitar o tempo da criança, a gente tem que respeitar o limite de aproximação que essa criança tem. A gente tem que fazer um trabalho muito devagar com ela, para ela estar querendo estar junto, ela estar querendo participar. Então tudo isso depois a gente vai estar explicando certinho em outros vídeos, né? E outro aspecto que a criança com TEA demonstra, né, pra gente na sala de aula, dificuldade, é na parte comportamental mesmo, é a parte do outro. Ela tem comportamentos repetitivos, né, que a gente nota. Por exemplo, se ela vai brincar de carrinho, ela não consegue imaginar o carrinho, né, o carrinho no chão. Ela vai pegar aquele carrinho, ela vai ficar girando ali a rodinha várias vezes, né? Ela não consegue imaginar. Ela também apresenta muita irritabilidade. Como ela não consegue se expressar, ela fica irritada com tudo que acontece ao redor, né? Ela geralmente não gosta muito de barulho, né? Isso aí incomoda muito. Tudo isso que a gente está falando aqui são observações que a gente faz em sala de aula para a gente estar conseguindo desenvolver um trabalho que a gente consiga alcançar as necessidades da criança, para que isso seja inclusão, né? Que ela consiga estar ali sendo incluída dentro da aprendizagem. Então nós já lá no comecinho, no início, no decorrer do processo de aprendizagem, nós já notamos, nós já observamos que a criança tem certas dificuldades, já vimos quais as dificuldades que a criança apresenta, como que a gente vai conseguir chegar na criança com tais dificuldades para realizar a contação de história, para que essa contação de história que eu vou realizar para a criança com TEA
realmente seja significativa para ela, né? Que a gente consiga estar atingindo a criança com o nosso objetivo. Então daí a gente tem alguns passos, né? Que a gente pode estar trabalhando, trabalho de formiguinha, como a gente já falou, para estar conseguindo alcançar a criança com TEA. No caso agora nós estamos falando da contação de histórias. Então vamos lá. Primeiro lugar, como que a gente vai fazer para realizar a contação de história para a criança com TEA? Uma vez que ela não gosta de estar participando em grupo, a gente vai achar crianças que talvez mesmo com TEA às vezes consiga ter o tempo de concentração um pouquinho ali, mas a gente observa que na sua maioria não, realmente eles gostam mais de estar ali brincando, preferem estar mais sozinhos. Então como chamar essa criança, né, para ela ver que é legal, que é gostoso? Em primeiro lugar, você vai ter que conquistar a criança. É a primeira coisa. E o que seria o conquistar a criança? Seria você conseguir chamar a atenção dela. Mas para isso também o que você vai fazer? Primeiro você tem que conhecer a criança. Exatamente. As suas dificuldades, os seus medos, as suas inseguranças. Suas preferências. Suas preferências, do que ela gosta, do que ela não gosta. Se ela tem alguma coisa de preferência, se ela gosta de animais, se ela gosta de números, se ela gosta de dinossauros, né? Porque a gente sabe que eles apresentam um gosto singular, né, assim, para uma coisa. A gente tem que fazer uma pesquisa de campo. Por exemplo, se a criança gosta de animais, né? Então nós vamos usar esse gosto da criança para estar chamando a atenção da criança pra gente, né? Então a gente primeiro tem que fazer com que a criança consiga estabelecer um olhar pra gente, né? Um contato visual mesmo. Primeira coisa. Então a gente pode estar usando de recursos onde tenham figuras ou temas que a criança gosta e fazer brincadeiras no primeiro momento que a criança foque em você, que seja legal para ela. E como fazer isso? Como que a gente faz? Como que a gente consegue chamar essa atenção da criança para você? Não é fácil, não vai ser fácil, como a gente já falou, vai ser um trabalho de formiguinha, com muita calma, com muita atenção, com muito carinho e muita dedicação com nossos pequenos. A gente pode estar usando com eles brincadeiras motoras, né? Por exemplo, assim, cosquinha, né? Eles gostam de cosquinha. Então a gente pode estar usando, um exemplo, uma luva. Se a criança gosta de animais, nessa luva pode ter um animalzinho. E lá você vai fazer cosquinha na criança. Aí você pode estar, por exemplo, você faz cosquinha uma vez, você faz cosquinha outra vez, na terceira vez você espera. Parou, a criança vai olhar pra você. Aí você responde com as cosquinhas de novo. Então assim, são brincadeiras motoras que você vai estar conquistando a criança, vai estar chamando a criança no foco, no olhar. Vamos supor que a nossa criança gosta de bichinhos. Você pode pegar um bichinho de pelúcia ou um fantoche, colocando na frente do olhar dele. A hora que você perceber que ele focou o olhar no bichinho, você volta para sua frente, para o seu olhar e abaixa. A hora que a criança focar no seu olhar, você conquistou a criança, conseguiu a atenção dela. Aí você dá o bichinho para a criança, né? Porque tem que ter uma uma resposta ao olhar. Você deixa a criança a manipular, brincar, pegar, o tempo que ela quiser. Gente, isso não é um trabalho do dia para a noite. Não é um dia, dois dias, não. São dias, são várias vezes, sempre repetir. A partir do momento que a criança já gostou, né, de você, ela sabe, ela vai focar no seu olhar. E daí a gente já pode estar entrando com o segundo passo, né? Qual é o segundo passo? O segundo passo é a imitação. Por que é importante a imitação na contação de histórias? Que a gente vai trabalhar a parte motora da criança, a atenção. Depois que você conseguiu trazer o olhar da criança para você, aí ela vai te olhar e vai te imitar o que você está fazendo. Por exemplo, a gente vai contar a história dos 3 porquinhos. E lá o lobo chegou e depois assoprou. Então você vai falar, vamos assoprar? Assoprar.
A criança vai estar te olhando, te observando e vai fazer igual você está fazendo. Exatamente. E é assim, gente, por que trabalhar a parte motora na imitação? Porque para a criança conseguir falar, ela tem que desenvolver a parte motora. E daí ela precisa imitar. Para imitar, ela tem que me olhar. Por isso a importância quando a gente fala, primeiro focar o olhar, né? Porque para ela poder falar, primeiro ela tem que olhar a minha parte motora, me escutar para tentar depois reproduzir o som. Então aí que entra a historinha na parte da imitação. Então ela tem que imitar, ela vai estar trabalhando toda essa parte motora já fazendo associação. Por exemplo, que nem você falou do assoprar. Quem que assopra? É o lobo. Da historinha. Não vai ser na primeira vez que você for falar, o lobo assoprou. A criança não vai. Mas ela vai associar o que é o assoprar com a ação de fazer. Exatamente. Né? Um segundo exemplo que a gente pode estar fazendo, né? Uma outra sugestão, por exemplo, na hora da contação de história do minhoco apaixonado, que é onde o minhoco foi visitar a minhoca e ele chega lá e dá um beijo, na minhoca. Né? Então a gente trabalha toda a parte motora. Então você pode falar para a criança, vamos fazer igual o minhoco fez? E beija, né? Faz o beijinho, o movimento do beijar. Então você está falando a palavra, fazendo a ação, soltando o som, tudo num momento só, né? Isso, gente. Olha, usando contações de histórias, né? E daí qual é o outro passo que a gente pode estar trabalhando? A criança, para a gente conseguir estar estimulando, né, a fala dela, caso nós estamos falando da contação de histórias, em sala de aula, em primeiro lugar a criança precisa ver, né, para ela conseguir olhar a parte motora, né, do que a gente está usando a boca, e ela precisa ouvir, né, ela precisa escutar o som, para ela poder imitar depois. É muito importante a gente estar seguindo esse espaço, porque a criança que não olhar, ela não vai conseguir estar desenvolvendo a parte motora. E se ela não ouvir, ela não vai estar associando o som ao objeto, né? Ela não vai estar conseguindo desenvolver realmente a fala em si. E como trabalhar o ouvir? A gente tem que fazer com que a criança relacione o que está acontecendo, o som que vai reproduzir com a situação. Por exemplo, na história dos 3 porquinhos, a gente vai contar lá e o lobo chegou e bateu na porta. Toque, toque, toque. Você vai até a porta, mostra para a criança a porta e bate na porta e faz o som. Toque, toque, toque. E nomeia, né? Nomeia, porta. Isso que é importante você nomear o que você está falando, porque tudo isso vai estar relacionado. Quando você fala, né, mostra lá, o porquinho bateu na porta. Ó, porta, essa é a porta. Vamos tentar falar? Nós estamos falando da Crianças com TEA, na contação de histórias dentro da sala de aula. Se você já observou que ela consegue reproduzir sons, você já pode estar instigando ela a falar porta. Nem que ela fale, ó, porta! Muito bem, a porta! Que o lobo está batendo na historinha. Então tudo isso são passos que pode estar estimulando a criança no desenvolvimento da fala, no desenvolvimento da imaginação. Você vai estar desenvolvendo o olhar, você vai estar desenvolvendo a imaginação, você vai estar desenvolvendo a imitação, o ouvir, né? Você vai estar desenvolvendo e a ação. Na história você engloba tudo, você consegue tudo para trabalhar com crianças com TEA, para desenvolver a fala. É um trabalho fácil? Não é. É um trabalho rápido? Não é. É um trabalho, gente, que exige assim muita paciência, porque eles têm o tempo de concentração deles é muito curto mesmo. Eu, como pedagoga, eu digo que tem que ser diário, um pouquinho por dia, né? Para a criança estar conseguindo realmente se envolver com a contação de história, estimulando a fala,
estimulando a socialização. E como que eu faço para estar fazendo a contação de história para criança com TEA que geralmente prefere estar mais sozinha? A gente vai começar aos poucos, né? Então hoje eu vou fazer a contação de história só para ela. Por que não? Não é? Enquanto os outros estão brincando, ou depois que você contou a história para a turminha, exatamente, você pega a criança num cantinho. Isso é para começar. É um começo. É um começo. Mas você vai ter que fazer todo aquele passo de você conquistar a criança, você conquistar o olhar. Aí você começa devagarzinho. Se você contou para as crianças a história musicalizada do Seu Lobato, e você está com todos os recursos ali que você utilizou, então você vai tentar trazer a criança para perto de você, mostrar, fazer a criança se interessar pelos recursos, né? Sim. Sempre seguindo os passos. Você não pode chegar e dar lá para ela, porque ela não vai entender ela o tem que é aquilo. entender o contexto. Entender como o que é qualquer criança. Só que eu falo que é um pouquinho mais. É. Então você pode estar começando só com ela. Depois que você viu que ela já gostou, ela já se interessou, ela já entendeu o que é, né, o sentar ali, o que vai acontecer, chama mais um ou mais dois amiguinhos juntos dessa vez. Isso. E assim, um processo devagar, respeitando sempre, né, Elisa, já é isso que eu falo. Não é inserir ela na roda de história, é inserir a roda de história. Você vai aumentando as crianças, de um você conta ele mais um. Isso. Né? Respeitando o processo da criança, a distância que ela quer. Isso é muito importante, não é nada imposto, não é nada exigido, né? A gente está apresentando, a gente vai estar estimulando de acordo com o tempo dela, de acordo com o gostar dela. A gente acha, não, a gente tem certeza que a contação de história é mais um instrumento, né, para estar ajudando a criança a estar desenvolvendo todos esses aspectos que nós já falamos aqui, né? Principalmente a fala, porque é muito importante a contação de história para todas as crianças. A gente tem em prática que desenvolve como as crianças se desenvolvem, porque as nossas turminhas no começo é difícil você conseguir fazer a rotina da contação de história, né? Até porque a gente não tem só a contação de história para estar Isso. trabalhando dentro da sala, né? A gente tem todo uma rotina, todo um projeto que a gente tem que estar trabalhando também. Mas a contação de história a gente tem que acontecer. É muito né? importante, ela deve estar dentro da rotina. Isso, exatamente. E a gente sabe que as diferenças existem, não só com crianças, não típico, atípico, as diferenças existem entre eles ali mesmo. O importante é a gente estar mediando, né, fazendo com que o nosso trabalho seja alcançado por todos da melhor forma possível, né? A gente tem que sair da sala de aula sabendo que a gente pelo menos fez o nosso trabalho. Então vamos lá, gente, paramos no terceiro lugar, né, que era o ouvir. Então agora tem o quarto lugar, que é a comunicação. A gente vai estimular a criança a contar, a indicar o personagem que a gente está contando a história. Se você está com o livro, você vai lá devagarzinho, contando a história. Isso já lá Isso já depois que passou todo esse processo, todas essas fases, esses momentos que a gente falou. Quando você perceber que a criança ela está atenta à história, aí você vai pedir para ela indicar, onde está o lobo mesmo? Aí a criança vai colocar o dedinho. Se você estiver com fichas, tipo uma história em sequência, você pode fazer duas iguais e dar a fichinha do lobo, por exemplo, e pedir para onde está mesmo o outro lobo e pedir para a criança colocar em cima. Isso a criança já vai estar entendendo, já vai perceber que é igual. Que é a parte do lobo, né? Ou é a parte da vovó. Aí a gente já vai estar também estimulando, a gente sempre estimulando a linguagem, né? A linguagem verbal ou a não verbal. Porque a linguagem verbal, a criança vai falar lobo e vai indicar. A não verbal, ela entende o que você falou
e ela indica, aponta, mostra o que você pediu. E é assim, né? É um processo, como já falamos assim, não é fácil, não é rápido e tem que ser tudo seguidinho. E tem crianças também, gente, que às vezes a gente tem que voltar, né? Às vezes a gente vai tentar fazer o terceiro passo. Ah, mas ela, não, vamos voltar lá pro segundo para ela conseguir realmente de novo tá entendendo o que está acontecendo na história, como que é. A gente tem sempre o vai e o volta. Tem atividades, se ela aceita estar junto, né? Se ela aceita sentar ali, participar, nem que seja um pouquinho, que a gente sabe que a concentração deles são bem curto, né? Isso é importante também, para as outras crianças estarem também participando dessas atividades, que também vai fazer o estímulo da fala, né, da oralidade, funcional, não funcional. As atividades vêm bem da criatividade, né? Isso. A gente tem que usar a nossa criatividade para estimular a criatividade deles. É bem isso. E a escolha da história? Como que a gente faz a escolha da história? É muito importante também. A mesma preocupação que a gente tem com a escolha da história, quando a gente vai contar com uma turminha, que é a turminha típica, né? A gente vai ter que ter com a criança com ela. E muito mais. Tem que ser uma história curta, com poucos personagens e principalmente tem que ser do interesse da criança. Se a criança gosta de bichinho, de animaizinhos, vamos procurar, vamos inventar uma história que tenha bichinhos. Se a criança gosta de dinossauro, vamos inventar uma história que tenha dinossauro. E não ter muitos personagens, né? Poucos personagens na história. Mesmo em livros, tem diversos livros que tem poucos personagens. Exatamente. Um exemplo é do Minhoco Apaixonado. É o minhoco e a minhoca. Então, você pode contar a história, você pode perguntar como que o minhoco faz e fazer com o dedinho, né? Exatamente. Então, a escolha é muito importante. Tem que ser de interesse deles. Isso. Tá? Por isso que é importante você fazer aquela lá atrás, volta pesquisa lá atrás. de campo. Exatamente. A escolha da história é a sua ferramenta, né? É a principal ferramenta para você obter um sucesso, vamos dizer, né? Exatamente. Na contação de história. E o tempo, gente, de duração, não tem tempo, né? Cada um que conhece a sua turma, cada um que sabe, né, como estar trabalhando com eles, né, o tempo de concentração, se já desenvolveu certas habilidades, se eu já posso dar o segundo passo, se eu tenho que voltar. Então isso aí vai ser de acordo realmente em decorrer do trabalho. No decorrer do ano. Do ano, Do ano, você volta, você pode até, às vezes, a criança desenvolver tanto na rotina, a contação de história, que você vai ver o desenvolvimento bem mais rápido da criança na contação da história, porque eles também gostam de uma rotina. Então a gente colocando a história na rotina já vai fazer parte da vivência da criança e isso vai estimular mais ainda. Então, gente, é isso. É mais assim a nossa troca de experiência mesmo, assim, que a gente estava querendo passar para vocês. É claro que, assim, às vezes, o que às vezes pode dar certo para mim, às vezes eu tenho que mudar um pouco, ela tem que mudar um pouco na sala dela, adaptar, porque as crianças, a gente sabe que nenhuma é igual à outra, né? Nenhuma turminha é igual à outra, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Que a gente possa ter ajudado um pouquinho vocês aí na sala de aula de vocês com as nossas vivências aqui. É isso então, pessoal. Tchau. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.